Shebeck não morreu. Todo o flashback de God Valley, toda a interação e todo o passado relacionado a Davy Jones aponta para que Rox de Shebeck, ou Dave de Shebeck, vai ter um papel ainda maior do que o seu passado revela. Até porque Eiichiro Oda não gastaria tanto tempo com esse personagem se ele não fosse ter um impacto enorme no futuro da obra. Estamos em Elbaf e Dave de Shebeck será o homem que no futuro vai alterar o destino de One Piece. Mas exatamente como? A gente tá falando de um corpo físico do Shebeck que vai ser reanimado de alguma maneira, a gente tá falando de uma coisa mais metafórica, tipo os sonhos do Shebeck vivem em Barba Negra, ou algo um pouco mais macabro, a alma de Shebeck, ou até mesmo uma possessão maldita futura que vá passando pela família Davy D. Tudo isso tá aberto, e acho que é justamente por isso que o Yuri Favaro perguntou: e se o Shebeck não morreu, está esperando o momento certo para agir? Quando a gente está falando de Shebeck, a gente não pode esquecer que o Shebeck ele não é o início nem o fim de linhagem nenhuma. Na verdade, ele é um personagem intermediário, que a gente pode falar que o início é em Davy Jones e o fim é em Barba Negra, Davy D. Teach. Por isso é possível que outros na linhagem, como o Shebeck, talvez tivessem chegado perto, mas não conseguido performar aquilo que Davy Jones ou os D deixaram para trás, né? O sonho de Davy. E o interessante é que esses conceitos apresentados pelo Shebeck em God Valley casam com vários que a gente já viu através do Luffy, do Roger e também do Oden. Questões envolvendo, por exemplo, um tempo específico para agir, como o Oden tão famosamente profetiza no seu diário. Ou como, por exemplo, quando Roger ri perante One Piece dizendo que chegou cedo demais. A gente tem essa exata sensação olhando para Shebeck, chorando, e até a própria Ares também se lamentando, falando que foi cedo demais para enfrentar Imu. Isso já se conecta diretamente àquela fala do Shebeck, ele queria 2 frutas lendárias. A gente não sabe quais, mas uma de preferência estaria em posse do Harold. E aí isso já vira tudo para Elbaf. Mas calma, vamos segurar um pouco que a gente não pode esquecer. Existe essa figura misteriosa e melancólica pelos mares, que eu acho, na verdade eu acredito de pé junto, que foi apresentado em God Valley e agora vai ser relevante no momento atual do mangá. O Homem da Cicatriz das Chamas. Por quê? Porque ele é o guardião do último Lodo Poneglyph. Então tem que ser alguém muito importante, muito interessante, muito até, quem sabe, perigoso. E de certa maneira o Shebeck encaixaria aí. Mas depois de um Dome Reverse, depois de um final tão amargo, será que uma aposentadoria, entre aspas, ou uma nova função seria o suficiente para o Shebeck? É complicado, porque a verdade é que a gente não pode esquecer. Shebeck e Davy Jones, né? Davy Jones tem o armário de Davy Jones. E dentro do próprio mangá de One Piece, a Robin já cita durante o Davy Back Fight que esse armário é considerado um mito muito antigo, envolve a ideia de que o fundo do mar consome a todos, né? O fundo do mar é o armário Davy Jones, onde ele armazena as suas almas e todos os tesouros, tudo que habita o oceano. Então, se por um lado a gente vê essa luz e essa, entre aspas, confirmação de ter um tempo específico e um poder necessário para derrotar Imu, de outro, Davy Jones parece ser uma experiência mais macabra e mais perversa do que Joy Boy e essa linhagem. Por isso que o Barba Negra é essa antítese do Luffy em todos os momentos da história. E por mais que o Shebeck não tenha sido apresentado assim, ele certamente passou pra frente à vontade de uma maneira diferente do que o Roger. E eu acho que em sua justificativa tá o âmago da tragédia de Shebeck. Ele não era ele mesmo no momento da sua morte. Inclusive, ele morre pedindo pela própria liberdade na morte, porque ele preferia ser ele mesmo morto do que viver como um demônio que perseguia quem ele mais amava. Isso é poético, é lindo, é alguém que vai além do domínio maligno de Imu para proteger aqueles que mais ama. Isso é extremamente lindo. Mas o Barba Negra não parece incorporar exatamente esses aspectos. Eu acho que o Barba Negra, por ter crescido sem o Shebeck para o inspirar diretamente, vai sofrer com os ruídos de uma vontade que não foi exatamente herdada. Então, na corrupção que o Imu causou no Shebeck, o pai do Barba Negra, tá a origem da corrupção do próprio Barba Negra, né? A falta do exemplo do pai e também dessa interação tão positiva desse cara tão interessante e brabo que nem o Shebeck. Então, ele vai voltar, ele já esperou o momento certo pra agir? Isso sim é possível, mas eu não vejo ele roubando o protagonismo do Barba Negra de nenhuma maneira.
Eu vejo que ele pode ser uma espécie de um coadjuvante. Uma das cicatriz das chamas, plausível, óbvio. Algum outro personagem, alguma espécie de um ancião, ou quem sabe até um espírito que habita ali o Barba Negra, salve a teoria do barrigão e do Lipe. Tudo isso é possível, mas no momento eu acho que talvez o encerramento do legado do Rock, se ali em God Valley dessa maneira amarga e corrupta, é justamente o que o roteiro do mangá precisa para esse futuro caótico e complicado de One Piece. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, esse é o Chapéu de Palha, você já sabe, checa o link na descrição, checa o nosso Instagram, dá o follow lá, estamos postando conteúdo, umas trendzinhas, uns vídeos informativos, vai ter mais coisa essa semana, não deixa de ficar ligado, e é isso galera, já deixa o like, já se inscreve, e sem mais delongas além disso, chama a vinheta. Thaís Feltrin C. Garlin vai ferir o Barba Branca enquanto ele tenta resgatar o corpo de Shebeck? Quem não lembra da icônica conversa entre Barba Branca e Shanks? Quando Edward Newgate vira-se para o Ruivo e fala: olhar pra você faz a cicatriz doer. Olhar pra você me faz lembrar do seu pai e faz a cicatriz doer. A gente achava que o pai era o Roger, mas na verdade o pai do Shanks é o Figurlin de Garlin. Ainda estamos na dúvida. Barba Branca chegou a descobrir isso em certo momento, ou ele sempre quis falar que era o Roger? Eu acho que seria legal, por um lado, chamar o pai do Shanks de Roger na frente dele tantos anos depois, seria bem icônico, bem respeitoso ao amigo, e eu vejo essa possibilidade, mas por outra, seria mais interessante ver um Garlin agindo. Eu senti uma falta, e eu até comentei no review, um Barba Branca um pouco mais definitivo. Enquanto a Big Mom e o Kaido seguiram o caminho para suas tripulações com ali, basicamente, a personalidade traçada, o Barba Branca ficou um pouco mais num ar ali com o Polo Gram. Por mais que, óbvio, dê a entender que eles eventualmente vão se juntar e que vai nascer o Marco e que vai ter a Fruta da Fênix. Ao mesmo tempo, o Barba Branca é um dos protagonistas das eras. Ele é o grande rival do Roger pós-Shebeck e, certamente, o pirata mais importante da história pós-Roger. Dito isso tudo, cadê aquele encerramento com o Shebeck? Porque Barba Branca mostrou um pouco mais de lealdade. A gente sabe que é um Battle Royale maluco, é flashback, o ritmo é intenso, mas realmente eu senti falta desse encerramentozinho. Mas comenta aí o que você achou, se achou de boa, se achou tranquilo. Eu achei que faltou um pouco. E dizendo que faltou um pouco, eu acho que pode estar abrindo o quê? Esses dois personagens tão importantes de God Valley que ainda tem o que fazer. O Barba Branca e o seu encerramento com o Shebeck, e o Garlin, que foi tirado de bucha, humilhado, e do típico jeito Tenryubito, covarde, fracassado, pode chegar para tentar profanar o corpo do Shebeck, né? Tentar humilhar o Shebeck indefeso, de uma maneira sujar e manchar as memórias desse grande homem. Isso é plenamente possível. O Garlin deve estar revoltado, ter sido humilhado, todo cortado e tal. E se deu tempo de regenerar depois de todo esse combate, ele vai querer voltar lá e fazer alguma maldade. Quem sabe protegendo o corpo do Shebeck do próprio Garlin, o Barba Branca não entra na frente, toma a cicatriz e depois fala pro Shanks: o teu pai é um vagabundo, eu odeio o Garlin, porque eu sou o Barba Branca, porra. Gabriel Martinez perguntou: olá, chapéus, podemos concluir que Roger, apesar de tudo, morreu sem realizar seu sonho? One Piece já tem mais de 2 décadas e a gente não faz ideia exatamente de qual era o sonho do Roger. Não sei se você lembra, mas o Luffy conta o sonho dele de verdade pra tripulação e todo mundo reage rindo sem a gente descobrir exatamente o que ele falou. O Oda tá fazendo um paralelo a essa mesma cena que acontece com o Roger. E desde a morte dele a gente não sabe exatamente qual era o sonho do Roger. A gente sabe que quando ele encontrou One Piece, ele riu e disse que ainda era cedo demais. Se ser cedo demais era relacionado ao Roger e seu sonho, ou relacionado ao futuro de One Piece, talvez salvar o mundo, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que a gente não sabe qual é o sonho do Roger. Eu espero que ele tenha se realizado, mas se ele não se realizou por completo, parte One Piece é sobre como os seus sonhos podem passar pra frente, porque todos nós somos a mesma humanidade e temos os mesmos objetivos. Ser feliz, amar e passar bondade pra sempre. E ser rei dos piratas! Paulo Vitor 2003 perguntou: vocês acham que Shebeck morreu mesmo ou ele tá vivo atualmente? Barba Branca tentando salvar o corpo do Shebeck faz muito sentido. Mas e se ele não conseguiu? E se de alguma maneira o corpo do Shebeck foi roubado ou está sendo usado por alguém, um Edo Tensei, um zumbizão do Shebeck, na mão de Mu? Esse seria o marionete mais criminoso, mais triste de toda a obra. Eu acho que é um paralelo perfeito à vontade maligna e sádica que ele tem de dominar e subjugar a tudo e a todos.
É interessante, porque a gente sabe que nesse flashback que o Loki tá contando pro Hajirudin sobre como ele não matou o Harold, por mais que ele tenha que ter contado tudo da história de God Valley, obrigado por isso, Loki. O Gaban também tá ajudando, né? E por que ele tá contando isso tudo? Justamente porque a gente tem que descobrir o que aconteceu na Sala do Trono 14 anos atrás. O incidente que fez o Harold morrer, fez o Loki ser acusado de patricídio, o Yaru acusou o Loki de ter matado o pai e roubado a fruta lendária de Elbaf, né? A fruta mitológica que provavelmente é a fruta que o Shebek queria usar pra derrotar o Imu. Fruta importante pra cacete. E você se pergunta, pera, então isso tudo tá acontecendo, mas God Valley vem antes. Por quê? E se de alguma maneira a morte do Shebek tiver a ver com os eventos de Elbaf 24 anos depois? E se de alguma maneira usam o Shebek para matar o Harold? Essa seria a ironia final do governo mundial, mas com os seus diversos experimentos bizarros, poderes de Mu, eu não acho que seria impossível ele simplesmente levantar um corpo do Shebek do homem reversado e usar ele para matar o Harold. Soa como loucura, mas de certa maneira seria o crime perfeito, porque o Shebek do homem reversado, como a gente viu, teria nível de poder para matar o Harold, que era empatado com o Shebek normal. Era a única maneira, talvez, de Mu atingir isso. Claro, o Dome Reverse é ainda o mais provável, a gente tem a cena icônica ali com os guerreiros gigantes finalizando o Harold. Só que a gente não sabe como chegou nesse ponto, nem como o Dome Reverse foi feito. Se talvez o Dome Reverse tenha sido feito através do próprio Shebek para convencer o Harold, isso seria brilhante da maneira mais distorcida possível. Convite que o Shebek tantas vezes estendeu em vida, venha se juntar a meu bando, venha me ajudar, vamos derrotar Imu juntos, acaba sendo usado justamente para acabar com a vida de Harold. No momento que ele menos espera, venha se juntar a Imu. Quando ele se recusa, só a morte o resta. Mas claro, isso é só uma das possibilidades. Eu acho que o Shebek zumbi... Eu não sei se eu gosto do Shebek zumbi... sem o Moria até. Eu acho que com o Moria ficaria interessante, mas meio que já passou esse barco. E, teoricamente, o corpo do Shebek teria que ser, talvez ali nível Ryuma ou além. Então, que sombra você colocaria nesse corpo, né? Teria que ser uma sombra muito poderosa. Então, mesmo que o Imu, de alguma maneira, tenha acesso a poderes de Akuma no Mi diferentes, ou consiga reviver o Shebek, ou qualquer loucura dessas, eu não acho que o Oda vá usar o corpo do Shebek, o Shebek zumbizão agora, por mais que seria uma possibilidade clichê mais possível, tá? O Oda ama também usar clichê de maneira Oda gênio e fica divertido, fica maneiro. Então esse aí é mais um possível. Vamos ficar ligados. Mas acho que não, hein, galera. Fernando Rod R. Alves. Como vai ser o desenvolvimento prometido do Usopp? O Usopp já é um bravo guerreiro do mar. Ele já é um tripulante de Yonkou com recompensa de centenas de milhões de berries, que é um atirador exímio, e até o Haki da Observação ele parece já ter despertado ali em Dressrosa. Apesar que o Oda não trabalhou tão bem, mas... Opa! Coisa boa pra trabalhar. Nosso atirador com o Haki da Observação, com ali um twist, né? Eu acho que o Usopp vai conseguir ver a aura da pessoa como se fosse um infravermelho, né? Do exército, pra você ver ali só as formas. Eu acho que isso vai ser perfeito, como se fosse um atirador de elite, consegue ver até através das paredes, quando ele se concentrar. E esse que é o ponto. O desenvolvimento do Usopp vai acontecer quando ele se reconhecer como um bravo guerreiro do mar, porque ele já é. Essa altura ele tá em Elbaf e os gigantes precisam da ajuda dele. Eu acho que talvez quando ele finalmente ajudar os gigantes e ter o reconhecimento dos gigantes, ele vai conseguir falar pra ele mesmo que ele é um bravo guerreiro do mar. Eu acho que isso vai acontecer durante a ajuda, entendeu? Ele vai, na luta final ali, reconhecer que ele é o brabo, que pra chegar em Elbaf tem que passar por ele vai fazer acontecer mesmo. E aí, finalmente, a gente vai ter a aclamação do God Usopp como o grande atirador lendário dos Chapéus de Palha. Brian Martins. Eris Detar era uma Gorosei, pois também possui um nome de planeta, só que, entre aspas, morto. Legal essa teoria, né? A gente até comentou na última live, inclusive, galera, live domingão, hein? 5h30, 6 horas, brotem que esse horário é quente, estamos voltando aí pra esse horário. Mas, enfim, o Lipe e eu comentamos sobre esse planeta que também foi morto, né, deixado de ser considerado um planeta do Sistema Solar. Isso seria muito interessante. Até porque, a gente não pode esquecer, né? Eris é o primeiro nome dela. Então o sobrenome dela seria realmente Detar. Se houve no passado um Gorosei que tinha esse nome, faria sentido pela temática, mas será mesmo? Né? Será que ela não é de alguma das famílias dos D, né, do sonho dos Dave? Possivelmente, como ela estaria ali no Gorosei?
Eu enxergo essa possibilidade, talvez eles surrupiaram, né, um esquema celestial, talvez no Reino Antigo fossem as 5 estrelas anciãs, eles roubaram essa ideia e desvirtuaram. Muito do governo mundial é uma desvirtuação de algo bom que veio anteriormente. É muita mensagem dessa em One Piece às vezes, então vamos ficar ligado aí em Eris de Tar. M. Munhoz Fuentes. O que esperar da parte superior de Elbaf? A gente viu durante o flashback agora do Harold que existem vários anciões que tomam decisões seríssimas em Elbaf, inclusive quem o próprio rei pode casar ou não. Essa instância superior, que me lembra muito Asgard, onde os deuses Aesir habitavam, né, um dos reinos da mitologia nórdica, eu acho que isso faria sentido porque o mundo superior em Elbaf é Asgard, onde os deuses habitam, os verdadeiros deuses, que estão acima até do rei. Então, a gente sabe que a expectativa de vida dos gigantes é bem longa. Quem sabe o Yaru, que já tá bem velho, com 344 anos, se eu não me engano, é um desses anciões, mas que tem alguns mais novos, aí de 200 anos, 180, 220, que são mega poderosos, que ainda tem nível de poder absurdo, mas que também sabem mexer seus pauzinhos para controlar o mundo. Quem sabe não são esses que estão sendo manipulados por Imu, que estão ainda acima de Harold. Faz bastante sentido. Então, galera, esse foi o Pode Palha. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Tem vídeo todo dia, tem live, tem Reels, tem TikTok, tem muita coisa acontecendo. Checa lá nossos perfis e tamo junto. Um beijo, um queijo. Muito obrigado quem veio até aqui. Quem puder deixar o like, sério, faz muita diferença deixar o like. É só um botão. Tu já tá logado no YouTube, que eu sei. É só clicar, por favor. É isso. Um beijo, um queijo, galera, e valeu. Pode Palha secreto. Não pautarão meu Pode Palha secreto, que eu vou falar que Austin Reeves é craque, Luka Doncic é craque e que eu amo ver meu Los Angeles Lakers. Mas além disso, eu fui no Rock the Mountain e foi muito maneiro, sabe todo mundo que eu encontrei lá. É muito bom encontrar galera que acompanha o canal, galera que acompanha One Piece nesses eventos, assim, festival, e tá muito divertido, que festival gostoso. Recomendo muito, espero ano que vem estar lá. Beijão pra primo da Mari, Ricardo, e pra, mais que tudo, Maroca, Rock the Marocas. É isso, galera. Tamo junto. Beijo, queijo, valeu.